Todos nós, seres humanos, temos pensamentos automáticos. O tempo inteiro ele tá aqui, rondando. O que faz diferença é que algumas pessoas, principalmente para quem passa por um processo psicoterápico e dentro da abordagem cognitivo-comportamental, ela tem consciência desse tipo de pensamento. E a gente começa a fazer a correção desse pensamento. E quando a gente faz essa correção, naturalmente eu passo a ter um controle maior em cima dele e por isso eu vou começando a me sentir melhor. Mas vamos falar dos relacionamentos amorosos que afinal de contas hoje em dia é tão discutido. Já vi no consultório algumas vezes pessoas que não conseguem se relacionar. Ou se relacionam de alguma maneira que elas criam, de alguma forma, um distanciamento deste relacionamento. Por que isso acontece? Porque o medo de se relacionar é tão grande e os pensamentos em volta disso é tão grande que acabam bloqueando os comportamentos para isso. Então, eu vou me relacionar com alguém, eu percebo que alguém tá me olhando diferente, eu já começo a duvidar. Porque eu acho que eu não sou suficientemente bonita para que alguém olhe para mim. Então eu já começo a criar um desconforto porque eu já estou desconfortável porque eu acho que ninguém vai olhar para mim. Afinal de contas, eu não sou bonita. E aí as coisas começam de alguma forma a acontecer e a pessoa vai sempre duvidando dessa sua capacidade ou dessa sua beleza e naturalmente os relacionamentos acabam não surgindo, porque ela se distancia desse relacionamento pelos próprios pensamentos e pelas próprias ações. Uma vez que isso acontece, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente começa a ter uma repetição de comportamento, o que a gente chama de padrão de comportamento e que precisa ser avaliado. É a psicoterapia que vai trazer esse autoconhecimento e que vai trazer esse tipo de informação para você. É importante a gente entender o nosso pensamento, entender como ele funciona no dia a dia pra gente e aprender de alguma maneira a controlar. Isso é muito individual. Eu tô dando exemplos de situações muito genéricas. Então eu analiso o comportamento dessa pessoa de uma maneira muito individual, tá? Agora, começa a perceber se você tá bem durante o dia e se você passa por essa situação de desconforto e você começa a se sentir de alguma forma muito ruim. Se isso estiver acontecendo, entenda que tem um pensamento disfuncional que é automático. Primeira coisa que a gente tem que saber que ele existe. Então, é um pensamento que existe, você vai ter ele ao longo da sua vida toda, só que você pode passar uma vida inteira sem fazer a correção desses pensamentos, ou você pode começar a entender que eles existem e começar a corrigir esse pensamento. Eu já ouvi algumas perguntas do tipo, mas pensamentos automáticos, eles só existem de uma maneira negativa? Não. Acontecem também os pensamentos automáticos positivos. Mas, infelizmente, os seres humanos, nós seres humanos, temos uma tendência a levar isso sempre para o lado negativo. Mas eles existem. Você tá lá no seu dia pensando em alguma coisa que você tem que fazer e de repente você lembra de alguma situação que você já vivenciou e que trouxe sim uma sensação positiva. Então a gente precisa prestar muita atenção nesse pensamento porque ele está determinando o seu dia. Se você quiser se sentir à vontade para compartilhar comigo esses pensamentos, escreva, comente, porque daí eu vou poder dizer se é um tipo de pensamento automático, se não é um pensamento automático, para que a gente possa ter um dia mais tranquilo, uma semana mais tranquila, porque você está conseguindo ter um controle maior do seu pensamento, tá bom? Até semana que vem, um beijo, tchau!